Olá, pessoal! Boa noite! Eu sou Janaína Silva, historiadora e fundadora do podcast Fala Clio. E antes de começarmos este episódio, falarei de algumas questões importantes. Este podcast foi pensado como um espaço de diálogo e escuta entre historiadoras e historiadores. No Fala Clio, conversaremos sobre histórias, pesquisas científicas, trajetórias acadêmicas, perspectivas teóricas, metodológicas, conceituais e cotidianos da profissão, de maneira humana e leve. E para que esta iniciativa prospere, o Fala Clio precisa de você. Curta, comente e compartilhe. Agora, aproveite este episódio. A convidada de hoje é Neide Célia Ferreira Barros. Ela é graduada e mestra em História pela Universidade Federal de Goiás, foi professora de Educação Superior e Básica durante 9 anos e hoje atua como psicoterapeuta integrativa. É pós-graduada e graduanda em Psicologia. Muito obrigada por ter aceito o convite, Neide, e será um prazer conversar com você hoje. Como a história entrou em sua vida? Minha relação com história começa muito com a minha relação com meu pai. Eu fui criada pelos meus avós, então eu não convivi imediatamente com meu pai, mas sempre tive uma relação muito boa com meu pai, de muita admiração. E o meu pai era um fascinado por história, um grande leitor, é um grande leitor até hoje, e ele tinha muitos materiais, muitos livros, né, que ele comprava coleções de livros, né, histórias, claro, aquelas coisas meio enciclopédicas, mas ele gostava muito e aí a gente conversava muito. Então a história era um ponto de afetividade entre eu e o meu pai. E essa é a primeira memória que eu tenho com história, né? Uma ligação afetiva de diálogos, de aproximação mesmo com meu pai. Na escola era uma matéria que eu gostava muito, eu era muito apaixonada por história, mas nunca pensei em levar como carreira, né? Eu gostava de outras matérias. E aí, durante um cursinho que eu estava dividida entre jornalismo e direito, um professor me falou: "Você já pensou em fazer história? Você é muito boa, você presta atenção, você tem boas leituras". E foi nesse momento que história entrou no meu radar. Eu acabei prestando vestibular para direito e para história, e eu comecei a fazer as duas graduações, só que ficou muito pesado. Eu acabei optando por abandonar a história e eu fui para o direito, fiz os 5 anos. Só que quando eu terminei, eu vi que não tinha nada a ver comigo. E aí era aquela fase que a gente começava a sentar para estudar para a OAB, para concursos, etc. Cheguei a estagiar muito tempo em um escritório, mas eu entendi que não era o meu caminho. E nesse momento a história volta e fica muito importante para mim. Então, nesse momento eu volto, presto um vestibular e aí é quando eu entro na UFG e isso passou a criar sentido e foi muito significativo para mim. Então, eu aprendi muito sobre mim, sobre o mundo, sobre as relações dentro dessa instituição. Eu sou muito grata e eu tenho um espaço enorme no coração para a UFG, para todas as relações que eu fiz lá. Inclusive, sou casada com um colega, né, do curso de História. Então, assim, foi um curso realmente que transformou a minha vida. Conheci pessoas maravilhosas, pessoas impressionantemente inteligentes, que moldaram a minha visão de mundo. Então, na UFG eu fiz a minha graduação, fiz pós-graduação, né? Lato sensu, e depois eu fiz um mestrado, então foi um caminho que ficou muito marcado. Eu atuei na educação de 2013 até 2022, que foi o ano passado. Então foram quase 10 anos, né, na educação, atuando enquanto historiadora, e para mim foi um movimento muito importante, muito significativo. No momento, eu não atuo mais como professora, eu trabalho como terapeuta integrativa e isso foi um novo caminho que se abriu para mim, das minhas curiosidades, né? Hoje eu curso psicologia, fiz uma pós em psicologia e, assim, é como se eu estivesse escolhendo outra direção,
mas a história não sai de mim. E quando me perguntam, eu respondo: não, eu sou historiadora, porque eu acredito que a minha formação mesmo, enquanto uma profissional que atua no mundo, que se percebe no mundo, foi dentro da graduação de História. Quais são as temáticas de seu interesse? Bom, eu sou uma pessoa muito curiosa, de interesses muito diversos, né? Como pode ser percebido por toda essa minha trajetória acadêmica, primeiro no direito, depois na história, na pedagogia e depois na psicologia. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, mas eu creio que o cerne do meu interesse, como geral, né, são das pessoas de humanas, é o ser humano. Então, quando eu olho para o direito, eu estou olhando as instituições, as normas. Quando eu olho para a psicologia, eu estou tentando entender as subjetividades, essa psique humana. E a história, ela perpassa isso tudo, né? E eu acho isso muito interessante, porque eu consigo aí ter uma visão também sobre a cultura, sobre a historicidade, sobre esse ser humano no tempo. Então, esse é o meu grande interesse, mas claro que aí a gente faz recortes, né? Ao longo das minhas pesquisas, né, durante graduação, eu sempre me interessei muito pela história das mulheres, pela história do Brasil, né, especialmente Brasil, República, algo mais contemporâneo, porque talvez pensando muito sobre quem vai contar, né? Quem vai falar, quem vai tocar nesses assuntos que são importantes para mim. E por vir de um lugar marginal, um lugar periférico, né? Periferia, se a gente pensar nessa dicotomia centro e periferia, é talvez ninguém de São Paulo vai escrever a história de Goiás, talvez quase ninguém da Europa vai se interessar pela história do Brasil. Então, eu acredito que acaba tendo uma responsabilidade, não é uma obrigação, mas é um olhar que me interessa também falar um pouco do meu lugar, da minha percepção. E a história das mulheres, né? E primeiro eu vou para a história das mulheres para depois pensar a história do gênero, né? Para trazer a categoria de gênero. É, por uma necessidade mesmo, talvez pessoal, de me compreender melhor, de compreender melhor as relações em que eu e outras pessoas como eu estavam inseridas. Então, eu gosto muito, né, dessa, talvez até egocêntrica, né, mas de olhar um pouco para uma história que fale comigo de uma maneira profunda. Quais são seus trabalhos mais recentes? Quais os meus trabalhos mais recentes? Como eu disse, eu estou na psicologia, estou terminando uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e eu estou trabalhando a história da depressão, né? Inclusive, o meu objetivo agora é me direcionar para um doutorado em psicologia. Eu ainda estou olhando quais os caminhos mais adequados e pensando em projetos, mas essa história, né? Da psicologia, a história da depressão enquanto um fenômeno mesmo, né? Porque o fenômeno ele já existia, mas claro que ele não é chamado assim, não é pensado assim como uma questão de saúde mental, porque isso seria anacrônico, mas é interessante olhar esses relatos de melancolia, a historicidade disso e como a gente percebe essas mudanças, né? Então, o meu último trabalho inclusive eu vou publicar agora um capítulo de livro com o GPEG, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Gênero, ao qual eu sou filiada, né, desde 2013, então tá fazendo 10 anos agora, e a gente tá com uma publicação para sair. E eu vou falar também sobre masculinidades, né, porque a gente trabalha gênero já há bastante tempo, saúde mental e suicídio. Então, eu tenho dialogado muito, né, a psicologia, a história nesse caminho, tem sido coisas que têm me chamado bastante atenção nesse momento. Mas ainda são pesquisas iniciais, incipientes, são artigos, né, mas que eu pretendo me aprofundar.
Quais perspectivas teóricas, metodológicas e conceituais você tem mobilizado em seus trabalhos? Eu acho que tem vários conceitos, né, que você pensa, que você trabalha, mas eu acredito que o conceito central que eu trabalho desde a minha graduação é gênero, né, a categoria de gênero, e é algo que me atrai muito pensar as masculinidades, as feminilidades, as tensões, as relações, as violências, né? No meu mestrado, eu trabalhei com assassinato de mulheres na cidade de Goiânia entre 1970 a 84. Inclusive, convido os ouvintes, né? Quem tiver interesse, eu vou deixar aqui o link para vocês do meu livro. Então, quem se interessa por esses temas pode, né? Talvez trazer alguma contribuição. Então eu acredito que é uma categoria que para mim é muito valiosa, né? Apesar de entender que existem críticas, que existem outras abordagens, outras formas de pensar. E eu faço parte, como eu disse, do grupo de estudos e pesquisa em gênero da Universidade Federal, da Faculdade de História. Então, isso para mim, esse lugar para mim foi muito importante na construção mesmo das minhas bases, né? Enquanto pesquisadora, enquanto, né, ser pensante no mundo, digamos assim. Agora, um bate-bola, jogo rápido e respostas curtas. Nos fale sobre um acontecimento marcante ou inesquecível, uma decepção, um sonho, um professor ou professora marcante e a sua relação com a história em uma palavra. Poxa, momentos inesquecíveis, né? A gente pensa pro bem, pro mal, mas assim, durante a minha graduação de história, eu tive muitos momentos muito importantes no meu desenvolvimento. Eu vinha de um processo muito triste, de um luto, de uma depressão. Então, eu tinha perdido, né, a minha avó, que para mim tinha sido uma mãe, então foi um momento de ressignificar. Então eu acho que entrar na graduação para mim, os primeiros anos, a alegria que eu senti, sair dessa depressão, para mim foi muito importante, foi realmente inesquecível. E todos os amigos que eu fiz, né, como eu disse, eu me casei com um colega, então para mim, se pensar na trajetória enquanto historiadora, a minha graduação de história para mim foi muito significativa. Uma decepção que eu tive, eu acho que foi enquanto professora, eu acho que a educação, ela é muito violenta, ela não acolhe os professores, é muito triste, né, como os professores são explorados, submetidos a horas exaustivas de trabalho para conseguir a mínima subsistência. Então eu acredito, e não é aqui tentando fazer aquele papel do professor como coitadinho, não, mas é pensando como um trabalhador mesmo. É um trabalhador que é extremamente desrespeitado, abusado na sua saúde mental. Então, para mim foi um pouco uma decepção. Eu amo ser professora, eu amo a sala de aula, mas talvez hoje não seja a minha primeira opção. Eu também amo ser terapeuta. Então, entre um lugar que me acolhe, que me oferece mais recursos, de ter uma vida confortável, ter saúde mental, eu acabei optando pela segunda opção. Mas nisso eu já te respondo um sonho, né? Um sonho é conseguir agregar esses dois lugares, né? Como terapeuta, como futura psicóloga, como educadora. Eu acredito muito na psicoeducação, eu acredito muito em uma educação significativa, então talvez um sonho seria agregar todos esses saberes e comunicar isso ao máximo de pessoas, tá? Bom, um professor marcante para mim da história. Eu tenho dois. A primeira, assim, é meio óbvia, que foi a minha orientadora, Ana Carolina Eira Soares, que ela começou comigo lá de mãos dadas em 2012 e a gente
trilhou um caminho, né, muito longo, muito rico, muito bonito, de altos e baixos. Teve momentos também que a gente teve discussões, mas que foi uma pessoa incrível, que foi uma inspiração em muitos momentos, então, que me acolheu também em muitos momentos, que não é só uma orientadora, hoje eu considero uma pessoa muito importante na minha vida, e ela é a coordenadora do grupo ao qual eu faço parte, né, o GPEG, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Gênero. Então, foi uma pessoa muito significativa, assim, na minha trajetória acadêmica. Outra pessoa que eu considero, assim, que foi muito influente na minha forma de enxergar o mundo, tanto para mim quanto para o meu esposo, que ele também é historiador e de vez em quando a gente brinca, né, a gente fala sobre essa pessoa, foi o professor Marlon Salomon, que também formatou muito a forma que eu penso e me influenciou muito mesmo, foi muito significativo. E por fim, a palavra, né, que define, eu acho que a palavra que define história para mim é paixão, porque paixão tem dor, né, mas também tem uma extrema intensidade. Então, para mim, é, eu não vejo a minha vida sem história, mesmo não atuando diretamente, mas não tem um dia da minha vida que não tem história, que não tem uma leitura de história, que não tem um documentário de história, que não tem uma discussão, né? Eu também sou casada com um historiador, então a história é uma paixão, é muito significativa e eu não consigo mensurar, né, a dimensão e a profundidade mesmo dessa minha relação com o saber, né? Talvez não com a atuação prática e profissional, mas o saber ele está impregnado em mim e eu acho que isso é para sempre. Então eu quero agradecer mais uma vez o convite e mandar um abraço para todos os ouvintes. Um beijo, gente. Muito obrigada por esse papo, Neide, e te desejamos todo sucesso na sua jornada. Esse foi mais um episódio do Fala Clio. Esperamos que você tenha aproveitado esse papo e não se esqueçam daqueles 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. Até domingo que vem!